Estamos de volta e eu volto muito feliz, porque eu estava morrendo de saudades dela, Débora Corigliano. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada pela presença sempre, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que é uma delícia, né? Brincadeiras. E às vezes parece algo fútil, algo que não tem importância, mas a brincadeira é importantíssimo para o desenvolvimento das crianças, né, Débora? É verdade. O quanto que o brincar desenvolve, o brincar faz com que a criança se expresse, ela tenha mais criatividade e ela aprende. Ela aprende de uma forma lúdica, ela aprende de uma forma descontraída, ela aprende até sem perceber que está aprendendo, né? O jogo, a brincadeira, ele traz o limite, ele traz a responsabilidade, o planejamento, uma infinidade de coisas para ajudar no desenvolvimento da criança. Todas as brincadeiras contribuem no desenvolvimento das crianças ou alguns tipos de brincadeira especialmente contribuem mais? Assim, a gente tem que pensar sempre o seguinte, cada jogo, cada brincadeira, cada atividade, ela tem alguns, vamos dizer assim, itens responsáveis por uma parte do desenvolvimento, né? Então, não seria assim mais ou menos, seria o quê e para quê. Certo. Então, assim, tal brincadeira, por exemplo, aqui a gente tem esses jogos, né? Tem ali que você estava toda entusiasmada com o joguinho da vareta. Eu tava, a Débora me denunciou aqui, eu admito. O pega-varetas, menina, como eu brinquei disso. Então, e ele é um jogo que ele desenvolve na criança a habilidade motora, a concentração, o foco, o planejamento. Ele tem um controle inibitório da criança perceber que se mexer aquela varinha, vai mexer o resto do jogo, então eu vou me controlar. Então, são muitos aspectos que um jogo tão simples e antigo como esse desenvolve na criançada. Eu adorava. Vocês conhecem? A gente, depois a nossa equipe vai mostrar para vocês a imagem fechadinha. Era um dos meus joguinhos preferidos, né? Uma das minhas brincadeiras preferidas. E que bom que hoje, né, adulta, eu posso ter essa sua confirmação, né? O quão benéfico é, além de entreter, de distrair, reunir família, brincar, fazer as competições. Eu lembro que aos finais de semana a gente sempre brincava, eu, minha mãe, enfim, toda a trupe lá em casa. E tem essa importância, né, para a vida da criança. E o mais, assim, engraçado é que, assim, lá no consultório eu atendo muitas crianças e adolescentes. E que têm acesso a toda a tecnologia. Tem jogos no tablet, no celular e tal. E gostam do jogo. Mas tem criança que fala, vamos jogar aquele jogo, nem sabe o nome. Aquele que tem as varinhas, o jogo da vareta, vamos lá jogar. Então, que mesmo com toda a tecnologia, ainda sente o prazer do jogo ali com as varinhas de madeira, com aquela coisa, assim, com não tanto, vamos dizer assim, artifício tecnológico, né? Nenhum artifício tecnológico, mas que tem um resultado impressionante. Uma dica para os pais, de repente, né? Muito. Na hora de presentear, de oferecer. Uma coisa baratíssima, é um jogo baratinho, que dá para ter em casa. Quem não tem condição nenhuma, é palito de churrasco, dá para fazer a mesma coisa. Quer dizer, dá para brincar, improvisar e jogar e desenvolver a criançada. Existe uma faixa etária, Débora, que você indicaria os pais incentivarem mais esse tipo de brincadeira? Até pela questão, a gente já recebeu aqui diversos neurologistas, né? E desde o nascimento eles pontuam algumas fases, né? De maior importância para desenvolvimento de cérebro, para desenvolvimento da questão da formação, enfim. As brincadeiras, em determinado período, elas são assim obrigatórias, sim, né? Então os pais têm que estimular. Que período é esse? Eu tenho até depois no meu blog, quem quiser acessar lá, eu tenho uma tabela até que eu ponho tal idade, quais jogos e brincadeiras que a criança que isso favorece. Mas respondendo até a sua pergunta, a criança, cada faixa de desenvolvimento, cada faixa etária da criança tem jogos específicos para desenvolver. Por exemplo, uma criança que está com 2 anos de idade. Então, são jogos de encaixe, jogos sonoros, né, coloridos, porque ela vai desenvolver a percepção tátil, a percepção visual, a percepção auditiva. A partir de 3, 4 anos, já podem ser jogos com algum tipo de regra, onde tem um dado, aquele jogo de fazer a trilha, o caminho, onde ela pode contar as bolinhas do dado e percorrer, voltar algumas casas e adiante e tal. A partir de 5, 6 anos, jogos que já envolvem ao criar hipótese e responder. Por exemplo, eu até trouxe aqui esse jogo dos animais, ele é uma graça, que você tira a cartinha e a cartinha tem aqui o nome do animal e tem 8 dicas. E aí você vai dando dicas para a criança pensar e aí a criança tem que adivinhar qual animal que é esse. E aí anda a casa conforme o número de acertos.
juntos, né? Então, esse jogo, ele desenvolve muito o raciocínio, a hipótese, o pensar, o resgatar na memória as informações, porque eu dou dicas de um animal que ele já conhece e ele tem que pensar, poxa, que animal é esse, né? Que ave é essa? Ele é separado por grupo de animais mamíferos, anfíbios, répteis. Então, são coisas que as crianças conhecem os animais, mas aprendem, né? E estão se desenvolvendo, né? E a partir de 7, 8 anos, jogos que já envolvam alfabetização, cálculo matemático. Tem esse aqui que é pega-pega tabuada, é uma delícia jogar. Então, você põe a bolinha ali, 2 bolinhas vão cair nos números. Por exemplo, 5 vezes 3. E todos os outros números estão espalhados na mesa. Então, eu penso no resultado e tenho que correr e pegar. Por isso que é pega-pega. Então, tem uma dinâmica... Ó, esses números todos ficam separados assim na mesa e conforme o resultado aqui, a criança não sabe tabuada, ela procura na tabela. Quem tem dificuldade, né, com tabuada, com matemática, olha lá. E esse outro que tem essas fichinhas todas coloridas, ele é uma delícia, que é o jogo do lince, que é um jogo de olhos de lince, né? Que a gente fala, aqueles olhos que vêm em tudo. Que você tem que procurar no tabuleiro a fichinha que você tem. Quem procurar mais rápido ganha o jogo. Então, esse trabalha atenção, memória, imagem, a percepção. Também é muito legal. Então, raciocínio rápido ali, né? E até memorizar, porque você olha o tabuleiro... E eu tenho que olhar no tabuleiro e encaixar nesses desenhos. E procurar esse meu desenho, os pares e encaixar. Então, quer dizer, são jogos para diversas faixas etárias. Quanto mais nova a criança, os jogos mais específicos devem ser. A partir de 7, 8 anos, todos esses jogos de tabuleiro, dama, xadrez, jogo da velha, que é uma delícia de jogar, né? Você joga com caneta e papel, não precisa nem gastar dinheiro nenhum, né? Praticamente. Então, são jogos que desenvolvem bastante mesmo. Fica aí uma dica, viu? Para os nossos pais. Próximo bloco a gente vai continuar essa prosa, viu? Tá ótimo. Porque o assunto é brincadeira, o assunto é uma delícia, mas olha, uma brincadeira que pode oferecer muitos benefícios para o seu filho, afilhado, neto, sobrinho. É Volto verdade, já, Débora. até já. Vamos todos brincar, minha amiga.